E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos dar sequência aí na nossa aula anterior, na criação das nossas variáveis, agora com o pacote tidar. Ainda tem mais uma opção aqui, né? Mais uma ideia de informação que a gente pode tirar, que é bem óbvia, inclusive, né? Que é o nome do carro. É o ideal que a gente tenha mais uma coluna aqui, né? Mais uma variável indicando o carro, para conseguir entender, decifrar melhor esse nosso dataset, né? Então, vamos fazer isso. Para utilizar, né, todos os pacotes que a gente mencionou aí nos vídeos sobre o Tidyverse, vamos utilizar agora aqui o tidar, certo? Com a função separate para fazer essa criação dessa nova variável de uma maneira bem simples aí, tá? Vamos ver a separate aqui, ó. Ela separa uma coluna em múltiplas. Simples assim, é isso que o separate faz, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função separate, passar a nossa variável, que no caso é o df inteiro, tá? Todo o data frame. No data frame, a gente vai pegar a coluna carro. Então, a gente está olhando para a coluna carro no nosso data frame. Vamos criar uma nova coluna com o nome nome. Esse é o nome da nova coluna que a gente está criando, é nome. Como que a gente vai criar essa nova coluna? Separando, é isso que a função faz, né? Ela separa. A gente vai separar através do espaço. Então, toda vez que eu tiver um espaço na coluna carro, eu vou jogar o conteúdo que tinha antes desse separador, né? Na coluna nome que eu estou criando agora. E eu estou indicando aqui, ó, que eu não quero remover a minha coluna original. Se eu colocasse true aqui, né, de verdadeiro, eu iria fazer isso removendo a coluna carro. Então, nosso data frame seria substituído aí, né? Sairia a coluna carro e entraria a coluna nome, mantendo apenas o que eu tenho antes do primeiro espaço. Esse é o critério que eu utilizei, né? Vocês vão verificar agora, inclusive aqui quando a gente executar, que a gente vai ter uma mensagem aqui, ó. Olha só. A gente teve muitos casos aqui, ó, praticamente todos aí, né? A grande maioria, onde foram encontrados mais de um pedaços, né? Onde ele separou através do espaço mais de uma vez. Por que isso? A gente vai analisar aqui, ó, esse aqui é um dos poucos casos onde só tem um espaço. A maioria tem mais de um. Ó. Então, nesse caso aqui, o que ele fez? Ele simplesmente veio aqui e separou. Está aqui a nova coluna nome agora. Ó. Ele separou e salvou na coluna nome a primeira ocorrência. Só que a gente não criou outras colunas. A gente poderia ter criado mais, né? Poderia ter criado duas aqui, por exemplo, para ele separar o resto, para ele salvar o que tem depois do segundo espaço e depois no terceiro e assim por diante. Só que no nosso caso a gente não está se importando com isso. O critério que a gente utilizou foi simplesmente cortar pelo primeiro espaço. Em alguns casos isso pode ser ruim, tá? Pode ser alguns carros que a gente teria que ter dois nomes, por exemplo, mas a gente entende aqui que na grande maioria dos casos o primeiro nome já é suficiente para esse nosso detalhamento aqui, certo? Mas a função aqui está nos informando, tá? Que a gente informou só uma, só criou uma nova variável e que em muitas linhas aqui, né, foram encontradas mais de um espaço, né? Então geraria mais de um resultado. E foi descartado, né? Como a gente não passou nenhuma variável nova para criar, esse restante aqui foi simplesmente descartado. Se a gente tivesse apagado essa coluna aqui, né? Se a gente tivesse deixado true aqui para remover, ela seria removida e a gente não teria mais acesso ao restante dessa informação que a gente ignorou no caso aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui então no resumo dessa nova variável. É simplesmente tipo caractere, né? Com 21.000 observações. Então vamos transformar para fator aqui para melhorar essa nossa análise. Agora vamos ver, ó. Agora sim, 812 carros distintos. Então, né, vocês lembram que a gente tinha 5.000, né, em torno de 5.000 carros diferentes aqui. E agora, nomes de carros, a gente tem cerca de 812, que é um número bem mais interessante aí, né? A gente já conseguiu agrupar bem melhor aqui os nossos dados, né? E como eu falei antes aqui, ó, por exemplo, esse carro aqui, ele agora todas as vezes que ele aparece, eu tenho uma coluna indicando que é esse carro aqui que está aparecendo, independente do modelo, da versão, do ano dele também, né? Então, a gente já tem um detalhamento bem mais interessante aí no nosso dataset. Como eu falei, né, 5.031 níveis aqui no carro, 812 aqui no nome. E aqui a gente pode verificar como ficou esse nosso dataset agora, né? A gente tem ó, 60 marcas, 5.000 carros, 800 nomes de carros, 36 anos, 3 combustíveis diferentes, o preço numérico, né? Que é o que a gente quer, do tipo numérico, afinal de contas é o valor do carro, as cilindradas, que a gente tem 55 tipos de cilindradas diferentes, e dois tipos de câmbio, ou mecânico ou automático, assim que a gente organizou esse nosso dataset. Vocês lembram, né, que a gente tem valores NAs que a gente encontrou, né, quando a gente criou as cilindradas aqui em cima. Foram gerados aí cerca de 2.000 valores NAs. E a gente precisa fazer alguma coisa com eles. Ou a gente preenche de alguma forma, ou a gente toca fora.
No caso aqui, a gente vai ignorar essas linhas, porque para o nosso aprendizado aqui não vai fazer diferença, tá? Então, a gente vai utilizar a função na.omit para excluir todas as linhas do nosso data frame aonde existe algum NA, independente do local. A gente não está filtrando aqui só pela coluna cilindradas, tá? A gente está olhando o nosso dataset inteiro. Mas a gente sabe, né, que só foram gerados NAs, pela forma que a gente criou as outras variáveis, aqui na coluna cilindradas. Então, a partir do momento que a gente executar isso, vocês podem verificar aqui, ó, que modificou aí cerca de 2.000, né? Era 21.700 aí, né? Agora tem 19.500 observações. E aqui a gente vai salvar, né? Como a gente já fez na nossa aula anterior. Vamos salvar o resultado de todo esse nosso trabalho no arquivo FIP-Prev para continuar, então, na próxima aula aí, né? Já entrando na parte de Machine Learning, já entrando, tentando fazer alguma previsão com esses dados aqui, né? Que vocês podem verificar que já está aí bem similar àquele nosso dataset original lá, né? Aquele nosso dataset da primeira aula, onde a gente executa o algoritmo de Machine Learning em cima dele.